Olá, tudo bem? Eu te saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Essa semana nós vamos falar sobre fé. E a nossa referência bíblica ela está em Mateus, no capítulo 14, nos versos 22 ao 29. O tema da nossa mensagem hoje é: quando Jesus nos chama para andar sobre as águas. Tu já deves estar sabendo quem será o personagem de hoje. Nós vamos hoje falar sobre Pedro, o único homem, depois do Senhor Jesus, que teve o privilégio de andar sobre as águas. E o texto bíblico diz assim: E à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Em outras versões bíblicas diz andando sobre as águas. E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: Vem. Você já teve vontade de sair do barco? De arriscar em algo que parecia impossível? Tenho certeza que sim, todos nós, né? Pedro ele viveu um dos momentos mais marcantes da história da fé, da sua fé. Ele literalmente andou sobre as águas. Hoje, vamos mergulhar nessa passagem poderosa que fala sobre fé, confiança e obediência. O contexto dessa mensagem é que os discípulos eles estavam em meio a uma tempestade. O vento soprava forte, o mar se agitava. E com tudo isso, é óbvio que o medo dominava aquele barco, as pessoas que estavam naquele barco. E é justamente nesse cenário que Jesus aparece. E ele aparece caminhando sobre as águas. Então os discípulos se assustam. Eles acham até que mesmo que é um fantasma. Imagina, de madrugada, em alto mar, assim, só escuridão, o vento estava agitando, batendo ali as águas, levando o barco de um lado para o outro. É impossível não sentir medo, não é mesmo? Mas Jesus diz para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, impetuoso que era, mas um homem cheio de fé, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus simplesmente responde: vem. E Pedro foi. Ele saiu do barco e, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas de repente, Pedro começa a ter percepção da escuridão daquela madrugada, do vento forte. E aí, ele olhou para o vento. Pedro olhou para as ondas. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Essa primeira parte nos ensina algo essencial. A fé começa quando damos o primeiro passo em direção à voz do nosso Senhor Jesus. Não é o mar calmo que prova a nossa fé, mas a confiança em quem nos chama mesmo em meio à tempestade. Sabe, Deus pode estar te chamando para dar um passo de fé. Talvez em um novo projeto, talvez uma reconciliação, quem sabe até um perdão, ou então um recomeço, seja lá o que for. O barco representa a sua zona de conforto, aonde tu estás hoje.
E o Senhor Jesus está te dizendo hoje: vem. O milagre não acontece dentro do barco. O milagre acontece quando você ousa crer. Quando você fixa os olhos em Jesus. Você ora, Ele diz: vem, tu dás o primeiro passo e o teu olhar não se desvia dele. Porque quando nós tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Senhor Jesus, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver todas as circunstâncias que estão nos cercando. Tempestades, ondas fortes, ventos fortes. E o que isso vai gerar em nós? Medo. Mas quando nós fixamos os olhos nele, nós não temos medo, nós não tememos nada, porque nós cremos que ele está sobre todas as coisas e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos capacidade de imaginar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, hoje eu quero aprender a confiar mais no Senhor. Mesmo que o vento sopre e o mar se agite, ajude-me a dar passos de fé com os olhos fixos no Senhor. Eu creio que o Senhor me chama para viver o impossível. E eu estou aqui, disposto a dar o primeiro passo. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso pensamento de hoje é: a fé começa quando o medo termina e os olhos se fixam em Jesus. Aleluia. Fica na paz e até amanhã.